acabou saindo, participou do grupo de transição, vai falar com a gente sobre meio ambiente no terceiro bloco. É isso, Zé, vamos tocar adiante? Vamos nessa, tá ótimo o programa hoje, hein? Ó, Promete. vamos lá, bloco 1, Zé. Primeira coisa, assim, Aloysio Mercadante, né? Foi coordenador de programa do Lula, foi senador da República, foi ministro da Dilma, enfim, tinha uma posição importante. O Lula, anteontem, meio que dizendo: tem aí, estão falando que vai ser o Mercadante, tem resistência, quero dizer que vai ser o Mercadante. Ele, Uhum. ali, a meu ver, tensionando de bobeira, de graça, com o mercado, porque há qualidades do Mercadante para ser indicado para uma função desse tipo aí. Né? Mas ele Uhum. colocou mais como uma queda de braço com o mercado. O Centrão aproveitou também, fez uma mudança a jato na legislação. Foi qual? Diminuiu de 3 anos para 30 dias a quarentena. Não é nem Pra... quarentena, é uma trintena. Pois é, sabe, o período que. Então, o cara espera 30 dias e assume o BNDES. No caso do Mercadante, até como ele não é remunerado, se você pegar a letra da lei, há até argumentos que permitem a nomeação dele, mas interessa para o Centrão e para os políticos voltarem a ter poder de indicação para as estatais. Né? E Kennedy, o Lula quer. a velocidade com que eles aprovaram essa lei na Câmara só tem uma explicação. Você acha que não foi o Lula que pediu, né? Os caras já estavam com tudo pronto. E falaram, não, vamos aproveitar aí que o Lula quer emplacar o Mercadante lá, a gente aprova o nosso projeto aqui e a culpa vai para o Mercadante, entendeu? Não tem a menor dúvida de que foi isso. Jogaram Claro. na conta do Lula e do Mercadante um É desejo dele. lógico, é Né? óbvio, não tem, Eu imagina. até acho, porque assim, essa lei ela é uma herança da Lava Jato. Os políticos votaram nesse negócio para falar assim: olha, políticos, fiquem distantes das estatais para vocês não roubarem. A indicação de técnicos não é garantia de que não haverá corrupção. E a política media muita coisa. Agora, Vamos que eles lembrar que o têm um Paulo Roberto apetite. Costa, Era técnico falecido Paulo Roberto Costa, era diretor de carreira de carreira. da Né? Petrobras, tá certo? Quer dizer, como se funcionário de carreira fosse É, impoluto e incapaz de ser corrompido, seja por quem for. Mas, enfim, a gente cobre política há 3 décadas para ficar embarcando nessa, de que assim, olha, tem que ser nomeação técnica. Toda nomeação técnica tem acordo político, o técnico ele procura apoio político nos partidos. E você tem sim, políticos qualificados para as funções técnicas. O lance é ser qualificado, né? Não é ser técnico ou sim, ser político. Mas, enfim, vamos seguir adiante. exatamente. Mas vamos falar só um pouquinho do Mercadante. Porque tem a Tem pergunta, uma. mas tudo bem. Ah, Vamos lá. desculpa, perdão, fala, Não, não, perdão, aqui a perdão. pergunta é de quem será o comando da economia em Lula 3, né? Nesse terceiro Sim. mandato do Lula. Ele foi presidente de 2003 a 2010. O BNDES é fundamental na formulação da política econômica, é um instrumento de política econômica. O Lula disse que vai aumentar crédito para Kennedy, pequena e microempresa. Vamos falar você do mercado. sabe, vamos inverter aqui. Eu vou te entrevistar agora, porque você tem mais informação do que eu sobre essa formação dessa equipe econômica. Mas vamos lá. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Escolha de quem? Do Lula, certo? Não foi ninguém que indicou, quem convidou o Haddad para ir para o Egito foi o Lula, não foi a Janja, não foi o mercado financeiro, tá? Não é isso? Isso, exato. BNDES, quem bancou? Lula, Lula, e numa de né? desafiar o mercado. Estão falando aí que não gostam dele, vou colocar. Exatamente. Quem vai para a indústria e comércio? Ele quer o Josué Gomes da Silva, filho do Zé Alencar. Né? Já teve conversas. O Lula gosta muito do Zé Alencar, que foi o vice dele, tem excelente relação com o Josué, e colocar o presidente da Fiesp nessa posição para ele simbolicamente muito importante. Então, Quer dizer, mais um que o Lula pessoalmente está bancando. Não foi o tá bancando. Arenão, não foi o mercado financeiro, não foi o PT, não foi. É o Lula, né? O Então Lula já quer. está 3-0. Detalhe aí no Josué: se ele for de fato nomeado, ele está correndo risco na Fiesp, né? Porque o Paulo Scaff, mal ele assumiu, já começou a conspirar para derrubá-lo, que é o que o Scaff sabe fazer de melhor, né? E por quê? Você sabe qual que pesa contra o Josué na Fiesp, né? Ele tem uma indústria, diferentemente de quase todos os diretores da Fiesp, inclusive o Scaff, que é ex-empresário. Mas, enfim. Quem mais que já sabemos que vai emplacar nessa Luiz área Marinho no econômica? trabalho. Luiz Marinho no Indicação de trabalho.
do Lula, mas aí tem apoio forte das Sim, centrais. A do PT. CUT, né? Ele já foi ministro do Trabalho e as centrais sindicais têm simpatia e do PT. Mas é amicíssimo do Lula. O Lula adora o Marinho. Então, ele faz essa indicação com um sorriso aberto, né? Presidente dos sindicatos metalúrgicos, né? Do ABC. Do ABC, Exatamente. então, da onde ele surgiu. Ou seja, respondendo à pergunta, você já respondeu, né? De quem vai ser a carga, quem vai mandar na economia é o Lula, né? É o Não, e o Lula. ministro da Fazenda, o presidente do BNDES, ministro dos Comércios, ministro do Trabalho, tudo na cota pessoal dele, não tem muita José, dúvida que de quem hoje vai mandar o na Lula, economia. viu, conversando com ele, ele entende de economia muito mais do que ele entendia quando ele assumiu em 2003. É natural, né? Aprendeu como presidente, conviveu, e ele se sente hoje muito mais apto a ter as discussões de detalhes econômicos. Então, e ele já falou para o Haddad, eu não escuto o mercado financeiro, escute a mim. Eu até acho, Zé, que ele está tensionando de graça com o mercado. Não precisa fazer isso, né? Porque o Lula é muito melhor para o mercado financeiro, para a economia brasileira, do que o Bolsonaro seria. No entanto, ele está um pouco ainda olhando para trás com esse discurso de campanha, que me parece um erro, porque ele cria uma tensão que é desnecessária. É ele que manda mesmo, é ele que será o comandante da economia em Lula 3. Está muito claro, o mercado sabe disso. Exatamente. Então, assim, deve estar feliz com essa conversa nossa aqui, Kennedy, é o Grupo Ipiranga, né? Porque a metáfora vai deixar de fazer sentido. Finalmente, depois de 5 anos, posto Ipiranga não serve mais como metáfora para a área econômica do governo, né? No começo os caras até gostavam, né? Hoje virou um negócio assim, falar em Né? posto, Depois do Paulo Guedes, eles. queimação de filme total. Total, total, total. Agora, eu estava conversando aqui com uma pessoa que trabalhou muitos anos com o Haddad e perguntei para ele o que ele achava que ia ser a marca inicial do Haddad como ministro da Fazenda. E ele falou para mim o seguinte: olha, ele vai fazer o que ele já fez como subsecretário de Finanças da Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo e depois como prefeito de São Paulo. A primeira coisa que ele vai fazer é uma devassa nos contratos do Ministério e onde o Ministério tem influência, porque ele diz: se você compra uma loja nova e o Haddad é de uma família oriunda libanesa, oriunda da 25 de março, né? Ou seja, de comerciantes, você compra uma loja, a primeira coisa que você faz é procurar os fornecedores e falar: vamos renegociar esse contrato aí, me dá um descontinho. É natural, e eles dão, porque eles querem manter os contratos, né? Então, ele já fez isso 2 vezes na prefeitura, vai fazer certamente no Ministério da Fazenda, até para ajudar a acalmar Faria Lima, fiscalista, com essa preocupação de gastos, etc. E tem toda a herança, como você mesmo estava falando antes da gente entrar no ar, dos subsídios fiscais, que vieram desde a época da Dilma, e que, porra, se cortar isso daí já dá uma economia e tanto, né? José, eu lembro do Lula criticando a Dilma no primeiro mandato e o Guido Mantega, porque eles aumentaram muito a desoneração, que é o que? A redução de impostos para as empresas. Isso levou ao superávit primário, que era a economia que o governo fazia na área fiscal, reduziu, acabou com aquilo. E a Dilma ficou sem grana no Tesouro, abrindo mão disso. E o Temer renovou, Bolsonaro renovou muita coisa, tem uma avenida ali para se avaliar. Né? Mais uma vez, a gente não deve generalizar. Há setores que merecem uma desoneração fiscal, o Brasil tem uma carga fiscal alta, verdade. Agora, está compensando? Porque tinham prometido para Dilma gerar emprego e não aconteceu e não mantiveram os empregos. Então, tem um caminho ali nessa área das desonerações, que o Haddad vai dar uma olhada, e ele tem, sim, uma história de respeito à questão fiscal. O Haddad não é um responsável, um gastador. Né? Quando ele foi ministro da Educação, claro que ele ficava pedindo verba para a Fazenda e para o Planejamento. Era papel dele como ministro da Educação. Quando ele foi prefeito de São Paulo, você lembrou bem, subsecretário da Marta, numa função de guardar o cofre, ele agiu com rigor fiscal. Eu acho que aí essa má vontade do mercado com o Haddad é que eles queriam uma coisa impossível, que o Lula nomeasse um ministro do mercado. O Lula nomeou um Eles ministro do queriam PT, eles nomear o ministro, não o Lula, né? A ele Faria queria Lima nomear nunca um se ministro. conforma com o resultado da eleição, né? Desculpa, ganha a eleição. Né? Romulo Caíto ganha a eleição, nomeia o ministro que vocês quiserem. Quem ganhou a eleição foi o Lula, e o Lula está certo de nomear alguém da confiança dele.
né? Agora, o Mercadante também, vamos fazer justiça, né? Eu cobri a eleição de 89. O Kennedy ainda estava brincando de baldinho de areia na praia, que ele não é tão velho quanto eu, né? O único caquético aqui. Não, eu O estava lá Kennedy é velho, o caquético só eu. Mas lá em 89, o Mercadante já era o principal assessor econômico do Lula. Eu cobria programa de governo nessa época e eu só falava com o Mercadante. Era o Mercadante de um lado e Zélia Cardoso de Mello do outro, que era a assessora do Collor, né? E na época, se o Lula tivesse ganho, talvez o Mercadante fosse até ministro da Fazenda, porque não isso. tinha outro, era ele, né? E então, assim, o cara está aí Em desde 94, 89. o Mercadante foi candidato a vice-presidente quando o Bisol caiu e foi também assessor, aconselhava na área econômica. Depois, em 2002, tinha toda até uma disputa com o Palocci, ele ficou no Senado. As pessoas podem discordar do Mercadante, criticar as ideias dele, agora é alguém com formação nessa área e que está habilitado a presidir o BNDES. Né? Não é Assim, um. E Imagina, que a gente vamos, já e viu. vamos, vamos lembrar, né, Kennedy? O BNDES ele tem um estatuto com uma governança muito clara e rígida. Quem manda no BNDES são os funcionários do BNDES. Tanto que Isso. o cara que está lá na presidência da República, que já esqueci o nome porque ele não trabalha, ele fez sei lá quantas auditorias, contratou não sei quantas consultorias a peso de ouro para fazer uma devassa no BNDES, não achou nada. Nada, zero, bolinha de irregularidade. Por quê? Porque a burocracia do BNDES funciona e é responsável. Então, tem muita limitação naquilo que um presidente pode fazer no BNDES. Agora, o mercado O que o financeiro. Lula está falando? O Lula quer priorizar financiamento de pequena e média empresa. Né? Há espaço para isso dentro do BNDES. Agora, você fala, tem toda uma governança ali, uma área técnica, o presidente do BNDES não faz o que quer. E esse Saint, aí, esse presidente que você não lembra o nome, tentou mesmo fazer algumas intervenções ali e não conseguiu, não andou. Né? Agora, o mercado fica nervoso, Kennedy, porque o BNDES, através do BNDESPAR, né, que é a divisão de participações do banco, ele é o maior acionista do Brasil. Acho que ninguém tem mais participações em empresas do que o BNDESPAR. E com direito a nomear conselheiro nessas empresas. Aí o mercado fica nervoso, que vai saber quem que eles vão nomear como conselheiro, vai ser que esse conselheiro cria lá algum tipo de constrangimento para a empresa, enfim. Eu acho que é mais por aí do que pela política propriamente de investimento do banco, qualquer coisa do gênero, né? Beleza, Zé, estamos chegando aqui no final desse bloco. Daqui a pouco a gente vai falar com a Mariana Toshi da Transparência Brasil, só sobre ainda a formação lá do Ministério. Está complicada ainda da Simone Tebet com o desenvolvimento social, que é a pasta que ela gostaria, o PT está ficando muito pé nisso, mas o Lula tem um compromisso moral com ela, a gente até já falou disso aqui. E a Nízia Trindade, da Fundação Oswaldo Cruz, continua sendo a mais forte para a saúde. Teve uma movimentação do Arthur Lira ali para tentar conseguir. A Jandira Fegali, deputada federal do PCdoB, está forte candidata aí a ministra das Mulheres. Se pensou na Luciana Santos, presidente do PCdoB, essa pasta deve ficar com o PCdoB. A Jandira, por hora, é a mais forte e como o Lula quer aprovar antes a PEC da transição, está chutando essa bola um pouco para a semana que vem, esse Uhum. xadrez de composição aí com os ministros. É isso aí. E eu acho que o Camilo Santana também está ajudando a Anísia, né? Porque Sim. ele está tomando o lugar de uma mulher na educação, vai ser quase obrigatório nomear uma mulher na saúde, né? Beleza, ó, de quem será o comando da economia? Vamos colocar a enquete aí.